Mark, como outras pessoas já disseram, Mark, na verdade, ele era uma da família. Na verdade, dizíamos ali, nossa família, dizíamos. Nós somos de Los Angeles, que coisa, meia cafona dizer isso e tal. Bom, mas na verdade, não era nada, algo assim estranho, não era... ele, na verdade, tratava-nos a todos. Quantos empregados vão dizer, amo vocês? Quantos? É isso mesmo, sabe? É isso mesmo. E, como muitos sabem, o Mark, na verdade, auxiliou a tantas e tantas famílias, no caso, nossa família, de maneira incrível, incrivelmente. Meu pai não estaria aqui se não fosse por esses produtos. Ele está exatamente, está aqui agora. Se não fosse por causa dos produtos, meu pai não estaria aqui agora. Fala com a voz embargada, o orador. E nossas famílias, nós como pessoas, o estilo de vida que temos podido ter com o sonho, e ao seguir o sonho, ao seguir a liderança. Não é incrível que hoje, e nessa semana toda, tivemos milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, e recebemos todas chamadas. Pessoas que estavam tomando produto já em 82, 98, 87, pessoas dizendo... Sabe, eu estive com você talvez durante um ano, alguns poucos meses, mas mudou de fato, mudou a minha vida. E o que é que nós poderíamos fazer para auxiliar? Será que haverá, de fato, um memento especial? A energia que sentimos no curso dessa semana, na verdade, pôde me sustentar, levar por tudo isso. Foi por causa disso. Ele queria, na verdade, que fôssemos tão felizes, tão contentes. Eu estava tão feliz quando ele encontrou a Darcy, porque, na verdade, nunca, jamais vimos ele tão feliz, tão contente. Quis sempre uma família, uma grande família. Depois tinha o Nicholas, Sterling, Alex, logo em seguida, e, na verdade, contentíssimo ao falar de todos. E depois, sempre, na verdade, queria morar perto da praia. Ontem fomos na casa dele, em Malibu, uma coisa espetacular. E posso ver, todos os sonhos dele se tornaram realidade. Todos e vão se tornar cada vez mais realidade. Algo, na verdade, do Mark, tão importante para mim, é o seguinte, ele sabia ensinar. Que professor, não somente pelo que dizia, mas pelo que ele próprio fazia. Por exemplo, as pessoas falam, por exemplo, em ser positivo, otimista, etc. E o Mark, na verdade, estava orientado para as soluções. Tudo que ele via era resposta para problemas, não se preocupava. E a maior parte, inclusive eu próprio, às vezes podemos ter uma atitude sarcástica, uma atitude cínica com relação às pessoas, e eu nunca ouvi assim dessa maneira, nunca. Ele somente falava das coisas boas das pessoas, somente via o lado bom das pessoas. Isso é que era. Bom, era uma pessoa que, de fato, profundamente intensa e motivada, mas sempre fazia o que era correto, a coisa certa, de fato, e respeitava enormemente as pessoas. Mas houve algumas determinadas vezes em que aquela emoção, na verdade, era algo muito vivo, intenso e forte. Por exemplo, uma vez, no Senado americano, no depoimento, ele estava meio zangado naquela oportunidade, hein? Lá no depoimento perante o Senado, aqui nos Estados Unidos, Senado Federal. Ele perguntou por que então que aqueles peritos em perda de peso eram pessoas tão obesas. E foi um momento de muita alegria para mim e para tantos de nós, hein? Porque, na verdade, sabíamos que não era o momento para ele dizer aquilo, hein? Muito bem. E mesmo até hoje, por exemplo, o Mark está aí, está a nos ver. Na verdade, olha o que eu sei. Ele está olhando, sim. Ele está. Sei disso. Bom, eu sei e dei-me conta, por exemplo, na verdade, o Mark está nos olhando. A primeira que ele dizia, meu Deus, cadê o botão? Cadê o distintivo? Então, obviamente, colocar agora aqui o distintivo. Vamos voltar. Aqui está. A primeira coisa que ele me diria seria isso. Eu sei que ele está nos olhando. É a primeira coisa. Aqui, ó. Colocar o distintivo. Também, sabe, eu conheço o Mark tão bem que eu sei. Espera um pouquinho.
Vocês têm o quê? 3, 4, 5 mil pessoas aí nesta sala. Na verdade, tem que fazer isso para mim, hein? Algo que eu sei que ele faria, hein? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, perguntar a todas as pessoas que pediram 5 libras ou mais, que tenham a gentileza de levantar. Quem perdeu 5 libras ou mais, 2,5 kg. Por favor, levante-se. E, para finalizar, como sabe, a Jerry Setanovich conhecia tão bem o Mark. Antes de começarmos hoje, a Jerry falou, John, sabe de uma coisa? Tinha uma mensagem secreta para mim no testamento do Mark. Eu disse, é mesmo, Jerry? O Mark deu-me o segredo da atividade comercial. Eu não sei se eu posso dizer às pessoas, porque estava no testamento, não sei se seria certo. Jerry, é você que tem que decidir. E ela me sussurrou, me disse então, sussurrou. Meu Deus, você tem razão. John, eu acho que eu vou estar muito emocionada para falar. Se você não se incomodar, você poderia dizer, hein? Muito bem, não vão nem acreditar. 3 coisas que tinha ele a dizer. Tomar os produtos, usar o distintivo e conversar com as pessoas, contactar as pessoas. Não tem nenhum problema, Mark. Vamos fazer exatamente isso. Bom, mais uma vez, então, eu quero a todos dar uma oportunidade eu gostaria que todos pudéssemos vir aqui falar. Sei que não é possível isso, mas sei por causa o que ocorreu nos últimos dias, e mesmo antes de começar, o empenho, a dedicação que haverá dos líderes da companhia, e não somente o pessoal do clube dos chairman, dos líderes por todo o planeta. Todos estão empenhados a trabalhar mais, a falar com mais dedicação, contactar e a levar à frente o sonho. Mas o pessoal do clube chairman, por favor, que todos subam aqui ao palco, porque assumimos esse compromisso para estarmos juntos para tornar realidade o sonho do Mark. Todos os membros do clube chairman, por favor, subam, tenham a gentileza de subir aqui ao palco. Muito bem.
Aqui seria a parte em que me apresentaria o Mark, em que o Mark me apresentaria. Como podem imaginar, como sentirei falta disso nos anos vindouros? Eu sempre gostava muito da apresentação que ele fazia. E ele dizia, na verdade, coisas muito melhores de mim do que, na verdade, eu sou como pessoa. Perdemos o fundador, presidente da companhia, um amigo incrível. E agora estamos aqui neste tributo que a ele prestamos. Não é um tributo final. Isto porque nos últimos 20 anos, os distribuidores e os clientes, por todo o mundo, homenageiam ao Mark Hughes. Se pudéssemos juntá-los a todos, haveriam milhões e milhões de pessoas que diriam: muito obrigado, Mark Hughes, por esses produtos. Muito obrigado, Mark Hughes, pela companhia. Muito obrigado, Mark Hughes, pelo que você fez. Esses tributos começaram com a Doug e o Jerry quando começaram. E quando eu encontrei os primeiros distribuidores, os testemunhos começaram de imediato. Testemunhos que diziam: muito obrigado, Mark Hughes, por esses produtos. Muito obrigado por você mesmo, por sua filosofia. Muito obrigado pela companhia. Muito bem, isso aqui não é um tributo final. É meramente um outro tributo a este gigante colossal que afetou a vida de tantas pessoas. Há 17, 19 anos de idade, ele chegou a um seminário que eu estava dirigindo, liderando. Não somente chegou ao meu seminário, mas chegou à minha vida. E chegou ao meu coração. E nos últimos 20 anos, estando com o Mark, vindo a conhecer os distribuidores e a conhecer a sua família, na verdade, tem sido dos anos mais incríveis de toda a minha vida, que na verdade tenho já alguns anos, já algumas primaveras. Muito bem, este tributo no dia de hoje não é um tributo final, é meramente um outro para os próximos 20 anos. Os tributos, na verdade, haverão de ser incríveis, prestando tributos e homenagem nos anos vindouros ao Mark Hughes pelo que ele fez pela Herbalife, fez pela equipe que está na liderança agora, pelo que fez para ter produtos maravilhosos para auxiliar as pessoas por todo o mundo. Um outro tributo. Cada vez que chega um novo cliente, estará prestando um outro tributo, uma homenagem. Um distribuidor, quando diz quero me associar, será um outro tributo, uma outra homenagem ao Mark. Eu estarei homenageando ao Mark pelo restante da minha vida. Aprendi a contar a história do Mark Hughes. A última visita que eu fiz à Coreia, eu estava programado para voltar no meu 100º aniversário e de novo ter um outro treinamento lá. Para eu voltar no dia do meu 100º aniversário. Assim, Mark, eu quero homenageá-lo por todos estes anos, não somente nos últimos 20 que passaram, mas nos próximos 20 e, se Deus quiser, para os próximos 20 e depois ainda dos próximos e para os próximos 20. Coletivamente, já dissemos muito obrigado, Mark, 1 milhão de vezes. Como posso, de maneira adequada, agradecer ao Mark pelo que fez por mim, pela essa jornada que me convidou a iniciar, especialmente em 85. Na verdade, a jornada empresarial mais maravilhosa de toda a minha vida. Agradeço ao Mark Hughes pelo seminário em Barcelona, pela primeira vez, a segunda vez em Barcelona, pelos pontos altos da nossa jornada nos 20 anos. E tenho certeza que muitos aqui presentes haverão de se lembrar, especialmente na primeira viagem a Barcelona, quando a magia especial do Mark captou toda a audiência, uma experiência maravilhosa. Celebramos e dançamos até tarde, até altas horas da madrugada. É um lugar maravilhoso, de fato, é incrível. Uma das minhas... Eu com a Lori Tartle dançando lá, eu e a Lori Tartle, uma das minhas fotografias prediletas.
Atlanta, quem poderia ter imaginado Atlanta nos anos iniciais? Mas 40 mil pessoas provindo de todo mundo para homenagear a Herbalife, para homenagear o que haviam feito para si próprios, especialmente para homenagear Mark Hughes. Atlanta, onde a minha filha Cindy teve a oportunidade de encontrar e conhecer o Julio Iglesias e receber dele um abraço e um beijo. Foi muito especial. Agradecemos ao Mark pelo Havaí, Palm Springs, Orlando, Los Angeles, pelo Elton John, que teve um show no programa Masters. Mas o dom maior que nos deixou a todos nós foi o dom dele próprio, o dom de si próprio. Sua filosofia que nos inspirou a trabalhar mais arduamente que jamais havíamos trabalhado na nossa vida anteriormente. A sua visão que nos fez pensar mais do que uma vez no nosso futuro e no que poderíamos fazer como ele havia feito, com as incríveis possibilidades do futuro, e que se fizéssemos bem, poderíamos tornar realidade os nossos sonhos. Ele tinha a habilidade de poder ir ao futuro, conceber uma companhia que pudesse ter 1 bilhão de vendas e depois voltar, pegar as nossas mãos e levar-nos, com passos gigantescos de confiança no futuro. E como é que pode ser tanta confiança? E ele dizia: eu já trilhei por este caminho anteriormente. Esta era a visão dele. Esta era a magia dele. Um dos dons era dedicação, devotamento. Ninguém mais era devotado e dedicado à causa no que ele sabia para auxiliar as pessoas que não tinham saúde. Dedicação para auxiliar as pessoas na área financeira. Dedicação para auxiliar as pessoas a terem uma proteção financeira para suas famílias. A sua ética de trabalho, a sua ética laboral. Ninguém, na verdade, fez o que a pessoa faz melhor do que ele fez e como fez. E agora, ao olhar para trás, gostaríamos de ter pedido ao Mark para trabalhar menos e viver mais longamente. Mas, na verdade, não era esse o seu estilo. Seu estilo, na verdade, independentemente de quantos anos pudesse ter, independente de quantos dias, 4 ou 44 ou 144 anos, independentemente de quanto poderia durar sua vida, ele tudo daria de si a todo momento, a toda hora, em prol de sua família, para a equipe executiva, para os distribuidores no campo, no terreno. Era um modelo para contemplarmos, um modelo para seguirmos. Um dos dons maravilhosos era a sua generosidade. Desde La Mirada até Mônaco, tendo um jantar com o príncipe e angariando milhões para caridades, milhões e milhões, como o Alan mencionou, resgatando as crianças das ruas do Brasil e das ruas de Los Angeles e dando a essas crianças uma esperança para o futuro. O Mark deu-me tantas coisas. Por exemplo, reuniões em Paris, em Roma. Paris, onde 3 mil pessoas se levantaram e cantaram o hino nacional. Uma experiência maravilhosa da minha vida. Em Roma, onde 1.000 italianos se levantaram e cantaram a canção que ouvimos hoje, Momento de Despedir, Time to Say Goodbye, de Andrea Bocelli. Incrível, incrível. Deu-me a oportunidade de voltar a Gubbio pela 3ª vez, onde tínhamos tido um seminário de liderança. Depois voltamos uma segunda vez, chamamos reunião em Gubbio, por causa da fundação da família e da generosidade de Alessandro. Voltamos a Gubbio e fomos lá 2 dias, um seminário de treinamento com algumas centenas de pessoas. Na noite da festa, cantaram aquelas músicas todas que tanto me sensibilizaram. Quando as festas terminaram, pessoas começaram a passar os charutos em homenagem ao Mark, a distribuir os charutos. E fiz um clube do Jim Rome e dos amigos que fumam charuto lá na Itália. Foi uma noitada maravilhosa. Sobrou um charuto, hein? Sobrou um charuto. E eu sugeri que, na verdade, tínhamos que leiloá-lo para ter um leilão para angariar mais recursos para a família. Na verdade, começou o leilão, começou a aumentar. E eu, na verdade, peguei o meu distintivo. Esse distintivo comigo está aqui. Eu assinei, coloquei ali também. E ali também
o estojo do charuto também, para aumentar. Peguei, tirei a minha gravata, coloquei ali, o Jim Rohn, assinei, e os amigos que fumam charuto, coloquei também lá, para aumentar ainda mais. Eu peguei algumas cédulas, dinheiro na moeda americana também, coloquei. A placa comemorativa também lá do restaurante, eu assinei ali também, e aumentando. E o montante final, então, foi Marco e Antonella, lá na Itália. $1.200 angariados para a fundação da família Mark Hughes. Um momento de fato memorável, incrível. E agora, sem o Mark? Bom, sem o Mark, eu nunca teria ido à Sibéria, a Novosibirsk. Nunca teria ido à Sibéria. Na verdade, num período de 5 anos, ele me mandou à Sibéria 3 vezes. 3 vezes fui à Sibéria, por ele mandado. Mas saí de lá, hein? Saí de lá. Foi uma das poucas pessoas que foi mandada para a Sibéria e de lá saiu. Graças ao Rusty, ao David e toda a equipe de segurança do Mark. Deu-me a oportunidade, Mark, de ir a Moscou. Na primeira viagem a Moscou, tive lá na primeira turma 8.000 pessoas. Tive a oportunidade em Moscou de ensinar o capitalismo em Moscou e como utilizar o sistema de network da Herbalife para que o capitalismo pudesse vir auxiliar a restaurar as oportunidades empresariais na Rússia. Na Chelyabinsk, lá naquela região, nos Urais. Mas Mark certificou de que eu fui encontrar onde era essa cidade, lá nos Urais. E graças ao Mark e a influência do Max Lehman, festas maravilhosas. A última festa maravilhosa foi em Milão. Incrível, 40 de nós. E, mais uma vez, cantaram para mim aquelas músicas até as 2 da manhã. E foi lá que o Mark e uma outra moça bonita do outro lado da mesa disseram, por que não vem o Jim Rohn para a Itália? Aqui, por 1 ano, eu vou ensinar italiano e você pode me ensinar a como viver. Não, isso não teria ocorrido em nenhum outro lugar, sabe, Marcos Lehman. Graças ao Mark, fui até o extremo, lá na Argentina, onde o prefeito da cidade chegou para me receber no aeroporto. E fiz uma pequena turnê, 6 ou 8 carros, dizendo, todo mundo anunciando, Jim Rohn chegou à cidade, Jim Rohn chegou à cidade. Incrível, uma festa de aniversário numa comunidade assídica dos judeus assídicos em Manhattan, nunca irei me esquecer. Em Sevilha, na Espanha, de onde acabamos de chegar, no seminário de liderança, algo incrível. O Marcos estava lá, Pedro Cardoso estava lá, e eu lembrei ao Pedro um acontecimento interessante que ocorreu ano passado. O Pedro chegou a estar comigo e disse, sabe, eu ganho $1 milhão por ano, eu tenho uma Ferrari, estou indo muito bem, mas sabe, na verdade, eu sempre... companheiras bonitas, o Pedro Cardoso teve as namoradas mais bonitas, mais maravilhosas por todo mundo. Ele disse, sabe, e se eu não tivesse tão distraído por essas mulheres tão bonitas, eu poderia ganhar um outro milhão extra adicional. O que você acha que eu devo fazer? Aí eu disse, Pedro, sabe de uma coisa? Esqueça-se do segundo milhão, Pedro. Esqueça-se do segundo milhão que você está querendo ganhar, Pedro. Eu estou indo agora para a Índia, está no programa Mark, Dennis, todas as pessoas já prepararam o terreno para a minha primeira visita à Índia. Vai ser uma experiência maravilhosa. Muito bem, e sobre os momentos pessoais, o que poderia dizer? Tantos e tantos que seria difícil. Eis aqui um bem pouco comum. Em 85, o Mark me convidou para passar grande parte do tempo na companhia. Mas ainda foram os dias, momentos duros, difíceis, quando havia um desafio, poucos recursos. Ele tinha colocado milhões e milhões do dinheiro dele, mas não havia a mostrar. E um ano de importância crítica, o Larry Thompson me visitou e disse, sabe, Jim, a última pessoa que chega é a última a primeira a sair. Ele disse, eu entendo, a situação está dura, está difícil. E temos 3 meses mais para você estar conosco, este e 2 mais. E depois termina o seu contrato.
Larry, ninguém entende melhor do que isso. Se nós sobrevivermos com a companhia, você voltará para a companhia. Eu disse, ótimo. 2 dias depois, tivemos uma reunião. Eu chego nesta reunião, está lá, então, o Mark. O Mark, ao me ver, ele vai, abre os braços e me abraça e diz, Jim, sabe uma coisa, aquela conversa que o Larry teve com você 2 dias atrás, sabe uma coisa, esqueça daquela conversa, esqueça, hein? Ou vamos nos enriquecer todos, ou vamos nos quebrar todos juntos. Esqueça-se daquela conversa. Você não vai ficar conosco só 3 meses, não. Todos já ouviram, sabe que ele nunca desistia. Houve um momento que, de fato, ele desistiu. Estava na casa da Jerry, no Havaí. E eu e o Mark e o Larry Holloway, nós estávamos programados ali para cantar a música do Frank Sinatra, intitulada My Way. E ele, na verdade, tentou ensinar o Larry, ensinar-me a mim para cantar, para cansarmos alto e bom som, com grande entusiasmo, mas, na verdade, não foi nada bom e não saiu bem mesmo. E, na verdade, ele nunca mais nos serviu como nosso treinador. Ele desistiu de nos treinar nesse setor, nesse campo. E lembra, alguns anos atrás, quando algo havia ocorrido, não com o Mark, outras situações. E, na verdade, eu estava preparando para sair da Herbalife. Eu me reuni com o John Turtle e como um irmão. Ele me mostrou mais razões para permanecer do que para, de fato, sair. E muito obrigado, John. Esta é uma das razões porque hoje aqui estou. Muito obrigado, John. John Turtle. Momentos especiais. Há pouco tempo agora, numa das viagens que eu fiz com o Mark, e geralmente estamos do outro lado do mundo, eu num lado do mundo, ele no outro lado, mas houve momentos especiais em que viajamos juntos. E lembro-me, num momento, quando o Mark tinha ouvido a minha palestra, tinha visto num vídeo. E quando eu voltei, ele falou, "Ei, Jimbo", ele me chamava de Jimbo, particularmente privado. Ele disse, Jimbo, ninguém relata a história do Mark Hughes melhor do que você. Um dos momentos mais prezo em toda a minha vida. Um dos maiores prazeres dele foram as histórias que todos nós ouvimos. A história da Lídia Colon, que era uma mãe solteira, com 2 crianças, morando em Miami. Ela investiu $1 quando estava doente e sem trabalho, 19 anos atrás. E hoje ela está na equipe de milionários, na equipe de presidentes, com negócios através do mundo inteiro. Isso era uma das histórias típicas, foi uma das histórias típicas que ele gostava. E o Mark voltou, então, nessa casa que ela tinha, quando eles começaram a fazer a tradução para a comunidade espanhola. Ele gostava dessas histórias. Ele gostava de ir para dessa pessoa que vendia os produtos de bicicleta e passou a ser membro da equipe de presidentes. Deus abençoe esse coração. E ele também era a estrela do show. O Mark era a estrela do show. Ele veio da rua para a rua principal e ele fez de uma maneira brilhante, abriu seu caminho para Wall Street. É uma história fascinante. E o Alan disse, é certeza. Com certeza, todo mundo queria vê-lo. Quando está vindo o Mark? Quando veremos o Mark? É possível ver o Mark? Foi tudo isso que nós ouvimos por 20 anos. Quando vai vir o Mark? Ele tinha aparência e ele tinha o estilo, essa maneira incrível, essa compaixão, esse entusiasmo. As primeiras vezes que ele foi para o México, a população, as pessoas, a audiência, que não era nessa época, a segurança não era tão boa. E quando ele foi para México,
Todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria tirar uma fotografia com ele e queria a assinatura dele. Foi uma coisa incrível. E ele lidou com tudo isso com muito bem. E outra vez, última vez em Moscou, 22 mil russos vieram de avião, de barco, de carro, de trem. Alguns passaram 3, 5 dias para chegar a Moscou. 22 mil pessoas que queriam ver o Mark Hughes. Eles foram só para isso.